Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje, vou mostrar aqui para vocês como analisar o mercado. Vou ensinar para vocês, na verdade, uma forma simples para você fazer a análise do mercado do macro ao micro. Beleza? Fica comigo até o final do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, já estou aqui com a tela do TradingView. Todo mundo, acho que a maioria das pessoas já conhecem, né, essa tela aqui do TradingView. Eu preferi utilizar o, o par de moeda, o USD-JPY, justamente por um motivo, né? Justamente pelo motivo essa análise do macro ao micro ela casar muito bem. Já faz um tempo que eu estou olhando isso daqui está acontecendo, então ele casa muito bem. Beleza? Então a gente precisa seguir alguns passos, né? Alguns passos, acho que uns 3 ou 4 passos para a gente conseguir fazer uma análise interessante e sem precisar de muitos indicadores. Os indicadores eles vão vir depois para complementar a sua análise ou para validar algum pensamento que você já fez analisando dessa forma aqui, que é o gráfico cru, né, digamos assim, propriamente dito. Deixa eu tirar, não, vou deixar aqui a marca d'água. Pronto. Assim fica melhor. Vamos deixar aqui branco. Bom, beleza, estamos aqui com o gráfico do USD-JPY. Como é uma análise do macro ao micro, uma análise que eu vou ensinar, uma forma definitiva para vocês entenderem as possibilidades, uma forma definitiva para vocês entenderem o que pode acontecer por aqui, certo? Então você vai basicamente desenhar cenários, desenhar possíveis, possíveis cenários, beleza? É isso aqui que a gente vai fazer, desenhar possíveis cenários e entender quais são as movimentações que podem acontecer justamente para a gente se preparar. Então perceba que não tem indicador nenhum, poderia já colocar as médias aqui, mas não é o caso agora, certo? Primeiro a gente vai, o principal, né? A gente precisa fazer o traçamento de suporte e resistência. Então assiste o vídeo até o final para você entender todo o passo a passo e você poder entender como é que você vai validar os suportes e as resistências também, certo? Isso é muito importante. Bom, então, como sempre, a gente já começa marcando aqui as regiões de ponto de interesse. Você começa sempre de fora para dentro, certo? Comece daqui para cá. Comece daqui para cá. Você vai marcar o suporte e resistência dessa forma. Beleza? Então, eu vou marcar essa... Para mim, essa resistência aqui é importante. Tá vendo? O SDJPY. Aqui também seria algo importante. Acho que mais aqui para baixo um pouquinho. Justamente por conta dessas regiões. Ó. Tá vendo? Isso aqui também seria um suporte ou uma resistência importante. Aqui embaixo eu vejo o preço encostando bastante também. E aí para cá não tem muita coisa. Aqui tem alguns PIs, né, que eu poderia marcar também. E mais essa região aqui. E aí ele vem testar aqui novamente, ó, tá vendo? Beleza, então inicialmente seria isso. Você vai fazer de 3 a 4 marcações no gráfico mensal no máximo. No máximo. Fora, por exemplo, você pode usar um indicador de números redondos, né? Fora esse tipo de indicador. Então, você vai fazer 3 ou 4 marcações no máximo. Perceba aqui que eu fiz 4 marcações no máximo. Beleza? Vamos agora ir para o gráfico semanal. Então, a gente precisa verificar isso aqui no gráfico semanal. Fica melhor de ver, ó.
Perceba como é uma região importante. Beleza. A gente já fez essa marcação, tá bem interessante. Agora a gente vai começar a aproximar o gráfico. Tem uma quantidade de candles ou tem uma quantidade de tempo? Não, você aproxima o gráfico aqui, mais ou menos no movimento que você acha, não tem problema. Você pode até aproximar mais, deixar só isso daqui. Mas a questão é, você vai procurar movimentos amplos, né? Você vai procurar movimentos dessa forma aqui, ó. Pernada gigantesca. E aí, essa pernada gigantesca, você vai fazer o traçamento do suporte e resistência baseado. Você vai entender, na verdade, não é que você vai fazer o traçamento, você vai entender o suporte e resistência baseado no perfil de volume. Então, vamos fazer o traçamento do perfil de volume. Por quê? Imaginando que você não tem isso daqui, ó. Esse é o pensamento que vocês precisam ter. Imaginando que você não tem isso daqui, você vai querer descobrir ou entender para onde o preço pode vir. Ele vai poder vir para onde? Ele vai poder vir justamente nessa região aqui, ou por exemplo, nessa região aqui, ó, perceba que aqui tem um nó de volume. E aí vai uma dica bem importante para quem ficou aqui no vídeo, né? O perfil de volume, quando você for fazer o traçamento, procure os vales, né? Que você vê aqui na distribuição do volume, ó. Sempre que você tiver um pico dessa forma, a maioria das vezes, acho que nem tão sempre, mas você nunca vai ver um perfil de volume, por exemplo, só arredondado assim. Você não vai ver esse tipo de situação. Você vai ver isso daqui que aconteceu. Então, sempre que você identificar esses picos, existem vales que contornam, né, que estão por fora, digamos assim, desse pico de volume. Então, esse pico de volume significa que teve muita negociação. E esses vales significam que tiveram poucas negociações. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nesses vales aqui, você vai encontrar muitas sombras. Nesses vales, ó, para vocês, tá vendo? Nesses vales, você vai encontrar muitas sombras. Aqui também, né? Não seria exatamente, mas próximo aos vales. Ó. Perceba que é próximo aos vales. Você vai encontrar sombras ou candles com um pavio mais amplo, ou chegando ali naquele vale e recuando. Então é isso que você precisa se atentar. Então, essas regiões aqui vão ser importantes para você fazer. Perceba que uma região já está até marcando aqui, a gente pode até dar uma ajustadinha para cá, vou até deixar de outra cor. Essas regiões vão ser importantes. Quando você tiver isso daqui acontecendo, como é que você vai marcar? Você vai marcar o que aconteceu aqui no gráfico, onde você entende que ele pegou mais vezes, né? Então você marca meio que um valor médio aqui entre esse valezinho. Você vem aqui, ó, poderia marcar esse extremo? Sim, mas aqui eu vejo como uma região na qual o gráfico ele passou mais vezes, ele encostou mais vezes. Então é isso daqui que você vai fazer a marcação. Ó, não tem muito mistério, se ficar um próximo do outro, você marca uma regiãozinha. Aqui teve um sprint, então não tem tanto volume, passou direto. Né? Você não vê tantos nós de volume, que é isso aqui que a gente está procurando. Ó. E aí você vai olhar os vales aqui perto. Ó. É isso daqui que você vai procurar, é esse cenário aqui que você precisa procurar, beleza? Então fez a marcação simples, a gente marcou aí mais algumas linhas. E você já está entendendo a estrutura geral do preço. Vou voltar ao gráfico mensal para você entender e você perceber que após essas marcações, o preço ele pode ter travamentos aqui, e após esse sprint, isso tudo é uma leitura que você precisa fazer do macro ao micro, né? E após esse sprint, ele fez um pullback, fez o sprint, fez um pullback nessas regiões previamente que a gente marcou. E agora está indo lá para cima. Qual é o alvo principal para ele chegar? Aqui em cima, né? Mas a gente tem essas regiões que vão servir aqui de pontos de saída, ou os números redondos você pode utilizar se você for para um gráfico de tempo, um time frame de mais curto, né? Digamos assim. Então a gente olhou uma semana fica melhor de você visualizar, ó, tá vendo? E aí, por isso que eu estava monitorando esse par de moeda. Ele fez esse sprint aqui para baixo,
Entenda agora os blocos de negociação, quando a gente vai chegando mais próximo do preço. Ele fez esse sprint aqui para baixo, tentou passar, não conseguiu. E aí, qual é a leitura que você precisa ter? Opa, a gente precisa ver um pivô mais profundo ou menos profundo, não tem problema. As médias móveis vão vir depois para te auxiliar a entender a profundidade desse pivô. Então, aqui ele fez um pivô saudável, digamos assim. 3, 4 candles é um normal, que a gente consegue ver. Tentou romper aqui, ó, não conseguiu. E agora está vindo no rompimento aqui. Lembrando que a gente está num gráfico semanal, beleza? Então, se eu for fazer um swing trade, o que, que eu espero aqui? Para quem opera os rompimentos, show de bola. Já tem que ficar atento a esse fechamento aqui para já comprar no finalzinho desse fechamento. Falta um dia, algumas horas, ou algumas horas, não sei. Ou então comprar, por exemplo, colocar uma ordem de compra, ficar atento aqui à abertura, né? Isso é importante. Para quem não opera os rompimentos, e aí você vai esperar ele fazer isso, testar aqui, para depois ir praticamente para essa região aqui, que é a região que a gente quer chegar. Ou eu entendo essa região aqui, ó, como uma região de saída, beleza? E stop seria aqui embaixo. Deixa eu fazer novamente para ficar mais claro. Vou fazer até de vermelho aqui. Stop seria aqui aonde? No fundo, anterior. E o alvo, vou colocar aqui mais ou menos. Aqui também tem um número redondo, né? Então seria uma região interessante para a gente buscar uma saída. Vai entendendo, vai anotando aí todo o pensamento que eu estou construindo para vocês poderem entender como é que é feito a análise. E aí, ó, agora para o gráfico diário, isso a gente falou de swing trade, né? Não tem problema, a gente vai para um gráfico menor ainda, seria o de 1 hora. Mais curto que isso, você tem que estar o tempo todo olhando, então não seria muito interessante. A ideia é a gente olhar pouco. Então a gente vai aqui para o gráfico de um dia, né? E aí no gráfico de um dia, você já entendeu aquele movimento, você já entendeu aquele sprint, tá vendo? Canalzinho aqui de baixa. Você já entendeu que o preço tentou romper, não conseguiu, tentou novamente, agora foi. E agora vem a pergunta, né? O que que você espera? O que que você espera aqui? Justamente, você vai entender isso. Sprint, tentou, não conseguiu. Regiões de rompimento, regiões de travamento do preço. Perceba o embolo do preço aqui. A gente estava no time frame maior, agora a gente diminuiu. A gente consegue ver mais. Então, essas regiões aqui são regiões importantes de travamento de preço, né? E você tem que ficar atento para ver como é que o preço vai reagir aqui. Show de bola? Beleza, rompeu. A gente vai esperar o pullback para aí sim entrar. E aqui, ou o que ele está fazendo agora, seria o movimento, ó. Este movimento aqui, ele vai fazer por aqui, seria o movimento que a gente está procurando para fazer nosso swing trade. Por quê? A curto prazo a gente vê que ele se alongou muito. E agora precisa lateralizar ou fazer um pullbackzinho para aí você pegar uma entrada e tentar levar o preço lá em cima e fazendo o seu trailing stop, alguma coisa dessa forma para conseguir chegar lá. Beleza? E agora como é que você vai entender essas regiões? Falei que era para ficar até o final do vídeo justamente para poder entender. Quem ficou até o final do vídeo agora vai entender que nesse sprint aqui, que é o mais próximo do preço, você precisa fazer, colocar o volume profile justamente para entender as regiões de flip de mercado. E aí você entende essas regiões de pico, ó. Temos os vales, né? E aí, ó, bate com as nossas marcações, ó. Temos os vales, temos regiões onde o preço, ó, entenda isso, regiões aqui, ó, como pega perfeito, regiões onde o preço briga muito, né? E ele está sempre fazendo o pavio, o que é importante para você identificar
quando estiver acontecendo o pavio, você vai entrar, você vai pretender entrar depois desses movimentos. Você vai ficar estudando isso para entender os movimentos que vão acontecer na frente. Então, beleza? Aí aqui você pode colocar os indicadores que você quiser, não tem problema. Vou colocar novamente no gráfico mensal e você vai entender agora com os indicadores. Vou até tirar o volume profile aqui para você entender como fica mais fácil. Olha lá, ó. Você está vendo as médias móveis subindo, você identifica esse movimento, você identifica esse movimento. Você não sabe o que vai acontecer no futuro, mas você identifica isso. E você identifica que isso daqui é um pullback não tão profundo, porque ele não chega nem aqui embaixo nessa média móvel, que seria a média móvel de 40. Está chegando aqui uma média móvel de 21, né? Então, essas médias você pode utilizar, ó, média móvel de 8, 21, 40, 80, são interessantes para você identificar a profundidade do pullback. Quanto mais profundo, mais difícil vai ser o retorno lá em cima, né? Mais complicado vai ser o retorno. Então, ele não fez um pullback tão profundo, então você entende isso como um movimento válido. Fez um movimento aqui, fez um candle aqui que a gente entende como inside bar, rompeu, e após romper esse candle aqui, ter esse fechamento, né, acima desse candle, perceba todos os stops de quem vendeu por aqui acontecendo, e aí, ó, como é que faz aquela... Não estou conseguindo, mas vocês vão entender. E aí, ó, top acontecendo aqui. A ideia é que o preço venha para cá. No gráfico mensal, isso daqui não é tão amplo assim. Se a gente diminuir o tempo gráfico, isso aqui é bem amplo, mas você vê que esse movimento é totalmente plausível de chegar aqui ou de chegar aqui, mais ou menos, beleza? Então, colocando agora no gráfico diário, perceba que é um conglomerado de análises e pensamentos que a gente precisa fazer para você entender para onde o preço está indo. Você pode utilizar, quando estiver mais próximo aqui do preço, depois que você fez todo esse estudo, você pode utilizar a VWAP ancorada, uma banda só aqui, ó, uma banda só, a máxima, para entender o movimento dessa pernada, preço médio ponderado pelo volume. Então você vai entender aqui os toques, você vai entender aqui os movimentos, os possíveis travamentos de preço, ó, perceba nessa região. A gente fez o traçamento das linhas, só que a gente precisa pensar em regiões, certo? Eu esqueci até de falar. A gente precisa pensar em regiões porque não é uma linha exata. Então, o preço ele tende a travar por aqui. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Temos essas regiões aqui, ó, também de travamento de preço. Então, a gente precisa ver como é que ele vai se comportar aqui nesse meio para tomar nossa entrada ou se ele vai falhar aqui, né? Se ele falhar, aí ele vai vir buscar as mínimas anteriores aqui. Não seria a nossa entrada, por exemplo, de compra. No gráfico mensal ele diz outra coisa. Então, tudo está fluindo bem. Beleza? Temos alguns outros indicadores que a gente pode colocar por aqui, como estocástico lento e o FR. Estocástico lento de 14 e FR de 14. Você vai ver o preço tentando ou ficando sobrecomprado, sobrevendido, e às vezes o IFR ainda não acompanhou, mas o estocástico ele já está lá em cima. Não tem problema, você vai precisar casar os dois indicadores, os dois estando sobrecomprado ou sobrevendido, por exemplo, para você entender aqui se é um movimento plausível, se é um movimento mais de descanso também. Então, os indicadores eles vêm agora no final e você entende de uma forma geral como é que eles podem auxiliar, mas perceba que a gente construiu todo esse conhecimento anterior e agora a gente está só esperando, não tem muito o que fazer, justamente porque a gente vai fazer swing trade, que é algo mais não simples, mas é algo mais tranquilo de ser feito. E se você quiser diminuir o tempo gráfico, você vai aqui para os 30 minutos. O pensamento é o mesmo, só que agora a gente tem regiões mais amplas. E aí você vai precisar olhar aqui o movimento anterior, que é de tendência de alta. Ainda segue a mesma lógica, perceba que não muda, né? Então, ele vem testar aqui, ó, essa média. Para um tempo gráfico de 30 minutos, isso aqui é totalmente plausível, certo? Não é tão profundo esse pullback.
Perceba que agora ele está tentando fazer isso e a gente precisa ficar atento a esse rompimento aqui, justamente para tentar buscar lá em cima, né? Também vai ser essa regiãozinha aqui, ó, a gente tentar buscar lá em cima. Então, para quem quer fazer um trade mais curto, tá aí também tempo gráfico de 30 minutos. Beleza? Espero que tenha assistido até o final. É muito importante assistir até o final para entender todo o pensamento. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa aí aqui nos comentários também se você pretende fazer isso, né? Faça testes, comece a utilizar o TradingView, é gratuito. Faça testes de leitura, não fique mudando de ativo em ativo, olhe um ativo, entenda a movimentação do macro ao micro, e aí você vai perceber que seus trades vão melhorar mais, independente do que você utilize em sidebar, preço fechamento de reversão, seja ele Forex, B3 ou qualquer outro mercado. Beleza? Tamo junto, valeu, falou e até a próxima.